Olá pessoal, esta é mais uma breve conversa sobre o que aconteceu, o que está a acontecer e o que ainda vai acontecer em África, ok? É incrível como é que a África chegou a este estágio. Tudo isto foi previsto como se fosse uma profecia. Por exemplo, a Bíblia, né? Por exemplo, a Bíblia, né? É uma delas, desenhada de forma que as profecias do homem se cumprissem não as do Criador. Pois, para chegar ao nível do Criador, por exemplo, nós vemos coisas a acontecer que estão na Bíblia, ah, ah, para, não é? Isto na tentativa de chegar ao nível do Criador, por exemplo, nós vemos coisas a acontecer que estão na Bíblia e que nos faz parecer que realmente a Bíblia é um livro sagrado. Mas não, é sabido que as sociedades secretas já existem há muito tempo. Estes são os arquitetos desta mentira e tiveram cuidado da maior parte das coisas escritas na Bíblia fazer acontecer para fazer parecer que Deus realmente revelou aquilo tudo, né? Nos dias de hoje, por exemplo, é fácil, com a tecnologia, simular um arrebatamento. É só verem o projeto Blue Beam. É uma questão de tempo, deixar a tecnologia avançar um pouco mais. E depois Jesus vai aparecer artificialmente no céu para os cristãos islâmicos. Até o anticristo forjado vai aparecer. Estão a ver? Basicamente, estes dois grupos cristãos islâmicos africanos têm estado sentados por séculos à espera de nada. É incrível. Como é que o cérebro parou de funcionar há séculos? Não? E mesmo depois de tantas evidências de que algo não está correto com esses livros, não? Os nossos irmãos africanos ainda permanecem adormecidos por esta bela história da Bíblia e do Alcorão. Sim, porque de fato é bem criativa a história. Agora, alguém pergunta, e essa guerra, que guerra é esta então? Esta guerra não é bélica, a guerra não é financeira, nem é de ciências. A guerra espiritual. As elites europeias e árabes sabem disto. Só verem sociedades secretas. Eles sabem disto. São sociedades secretas que controlam o planeta. Usam o Vaticano e outros organismos, usam ONGs, fazendo simular que vão fazer projetos sociais em África, ajudas humanitárias. Tudo isso faz parte da diversão. Faz parte da manipulação. Faz parte das experiências com medicamentos. Faz parte, contudo, de ter errado para fazer diminuir a população de africanos, para menos pessoas questionarem a supremacia branca. Ok? O sistema está desenhado para parecer aos nossos irmãos que a disputa é de conhecimento científico e económica, principalmente fazendo com que os africanos nem pensem sequer e até invalidem a hipótese de ser espiritual, tendo como último refúgio a justificativa de inferno e paraíso, o que não existe na realidade. Não existe inferno nem paraíso, mas está nas belas histórias contadas pela Bíblia e pelo Alcorão. A Bíblia e o Alcorão dão uma falsa sensação de evolução espiritual, o que deixa os africanos acomodados, deixando deixando de ser estuprados psicológica e financeiramente pela supremacia branca. Pois a própria supremacia branca árabe já ensinou aos africanos para não se preocuparem que um dia Jesus vai vir e vai punir os maus e vai colocar os maus nos infernos e os bons no céu. Meus amigos, não existe céu nem inferno. É difícil convencer as pessoas disto, pois esta mentira já vem de muito tempo. A pessoa já nasce nesta mentira, fica difícil retirar o brinquedo de diversão, senão a criança chora e não há quem aguente. Mas nós temos que aguentar a criança chorar, vamos ter que tirar o brinquedo, senão estamos perdidos. É o que está a acontecer em África. As pessoas não querem acordar. É a mesma coisa, por exemplo, você está numa ilha e vê um grupo de pessoas. A sua ilha com um barco leva os seus cocos e promete-lhe que algum dia alguém vai vir com um barco especial para tirá-lo da ilha, pois eles dizem que dentro em breve a ilha não terá cocos. Mas este mesmo grupo de pessoas dizem aos locais da ilha que há muito tempo atrás lhes foi revelado isto.
que os cocos iriam acabar e que a ilha também iria acabar, mas deveriam seguir certas regras para ser levados para um lugar melhor com mais cocos. Os que não seguissem essas regras e questionassem a vinda deste barco não serão levados pelo barco de resgate. O problema é que depois de muito tempo, tal barco nunca chega. E já há gente impaciente a questionar. Aqueles que acreditam no barco começam a ver aí, nesses questionamentos, os sinais realmente do fim da ilha e a chegada do barco. Vocês estão a entender a história, não é? Exatamente. É o caso da Bíblia e do Corão, exatamente esse papel que estão a fazer em África. Pois a verdadeira espiritualidade não tem nada a ver com estes livros, nem com feitiçarias. E também não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com as feitiçarias, conforme é ensinado nas escolas africanas e também nas escolas europeias, onde o estudante europeu ele passado a imagem que todos os africanos anteriormente foram feiticeiros, viviam de feitiçarias e mágicas, fazendo a criança europeia crescer com uma mentalidade de supremacia de que é sempre superior ao africano. E a criança africana crescendo num ambiente de que é sempre inferior ao europeu. Estão a ver, a manipulação já vem desde pequeninos. Cuidado com o que os vossos filhos aprendem na escola. Elimine as matérias subjetivas, matérias de história. Talvez as exatas com matemática e o resto eles podem seguir o bom senso e questionar, seguir os ensinamentos dos ativistas, dos afrocentristas. Pensem bem nisto, isto vai definir o futuro, o nosso futuro como africanos e das gerações vindouras. Os africanos nunca poderiam ser feiticeiros, como eles propagandam, porque os primeiros seres neste planeta foram exatamente os africanos. Estão a querer dizer que o Criador falhou com os primeiros seres? Que é isto? Já estão a ver que há algo que não está a bater. O resto dos seres humanos veio depois. Os primeiros seres humanos, evidentemente, que eram dotados de grandes poderes espirituais. Só para ver que os indícios, há indícios. Não há indícios de Jesus, não há indícios de Maomé, mas há indícios dessa espiritualidade bem trabalhada, que se concretizou até em termos materiais. Por exemplo, temos o Egito Antigo, que é o Kemet, e já está para ver as obras deixadas, que deu inveja aos europeus. Claro que há gente em todo lugar que usa os poderes para o mal. Há batatas podres e boas em todas as lojas, não é? O europeu não entende nada e nunca entendeu o que é espiritualidade na sua prática. O europeu só vê números. Os africanos ainda têm esses poderes adormecidos. Tanto é que são pacíficos, acolhedores, mas eles mesmos não sabem que esta é uma das qualidades da espiritualidade que está dentro dele, provida pelo Criador. O europeu e árabes confundem isto com burrice. Eles acham o africano um ser burro. O africano é receptivo, o africano é acolhedor com o estrangeiro. Porquê? Porque o africano são as qualidades espirituais que ele ainda consegue demonstrar, mesmo adormecido, que lhe foi dado na Terra-mãe, pelo universo, pelo Criador. Ok? O africano, neste momento, se não acordar, podem vir presidentes e mais presidentes, políticas económicas, nada vai funcionar. Estes presidentes não têm a ver com espiritualidade. Eles não são espiritualistas. Eles são camaleões da supremacia branca com pele negra. É sabido que o poder em África foi tomado de assalto aos nossos soberanos. Os nossos soberanos, sim, são espirituais, são espiritualistas. Este é outro assunto que o povo africano ainda não entendeu, por causa da sonolência religiosa, ok? Que faz conotar, essas religiões fazem conotar os nossos soberanos africanos com bruxaria, o que não é real. Aos europeus convém que muitos africanos deixem a África para haver mais espaço de manobra na pilhagem dos recursos. Africanos e menos africanos em África questionar é bom para a supremacia branca até não se importa de dar benefícios aos africanos na Europa. Só que os vizinhos europeus desses africanos na Europa não sabem dessa conspiração ou não entendem porque essa conspiração só está dentro, só está lá no plano, só quem tem acesso
e sabe disto, mesmo dentro da supremacia branca, são as grandes elites. Para os vizinhos simples europeus de classe média baixa, esses africanos são simples refugiados, invasores, estão a importunar. Mas para governos europeus isso não importa, eles dão benefício aqui e ali para calar a boca e evitar o crime. Ok? Esta é a realidade. Ok? Outros fatores que distaem o africano são os modismos e hábitos europeus. Assim eles ficam mais distantes da sua verdadeira identidade, perdendo até o orgulho e motivação de resgatar o que lhe pertence. Muitos até vivem fora, casam-se com pessoas da supremacia branca, esquecem-se que são africanos, desprezam os outros irmãos africanos, principalmente os irmãos e amigos que ele deixou lá no outro lado do continente. Quer dizer, é complicado. É complicado. A manipulação já se inicia nas escolas, mesmo desde pequeninos, em África, principalmente os livros de história. Os desenhos animados são todos produzidos de forma que se perpetua a colonização já desde pequenino na mente da criança africana, passando a ideia que a supremacia branca é que produz melhor, é que escreve melhor os filmes, é que produz melhores produtos, e dando assim uma sensação de incapacidade neste cidadão africano quando ele cresce, e dando uma sensação de inferioridade, vendo o europeu do outro lado como se fosse um ser superior. Fica difícil, ela assim vai abafar a espiritualidade. É preciso realmente termos cuidado como é que as nossas crianças africanas estão a crescer, senhoras e senhores. Definitivamente não é nenhum presidente novo que vai parar isto. A guerra espiritual. Definitivamente, se não pararmos a supremacia branca o mais breve possível, eles vão destruir o planeta. Porque eles não têm espiritualidade nenhuma que produzem, é zero, eles só veem números. Eles fazem mau uso dos 4 elementos do universo: terra, ar, água e fogo. Mas os nossos irmãos africanos não estão preocupados com isto. Só para ver do mau uso dos recursos, eles estão a destruir o planeta. Estão a criar desestabilidade no meio ambiente por causa do mau uso dos 4 elementos. É o que a supremacia branca está a fazer. Se nós olharmos lá para trás, os nossos ancestrais líderes na espiritualidade e em tudo que produziam, lá no Egito Antigo, o Kemet, na época dos nossos faraós, eles produziam as coisas com qualidade. Tanto é que as coisas duraram depois de 100 mil anos. Hoje está a supremacia branca ali a pesquisar, estão bancos, estão de boca. Eles estão a pensar que aqueles nossos soberanos só usaram números. Não, havia uma conexão completa com o universo. Ok? Havia uma conexão completa com o universo. Os nossos irmãos africanos de hoje não estão a ver, não estão a acordar para isto. Não estão a valorizar na espiritualidade como solução. Pois eles sabem que um dia Jesus vai ser atirado para os céus pela supremacia branca, como lhes foi prometido, dentro da profecia branca, para resolver isto. Que brincadeira. Eu não acredito que os nossos irmãos ainda estão mesmo à espera disso, pá. É lamentável, sinceramente. Fogo. Há pessoas aqui a perguntar o que é que seria se a África não tivesse sido invadida até mesmo na época do Kemet, Egito Antigo. Claro. Se não tivesse sido destruída pelos europeus e árabes, definitivamente o mundo seria melhor. Para todas as raças haveria harmonia. Seria muito melhor. Muito melhor mesmo, sem comparação. É isso, meus irmãos. Espero que tenham refletido sobre isto. Mas o planeta está em decadência. Fui. Ubuntu Nation. Nação Ubuntu.